turma! Outro vídeo, novo concurso público, diversos cargos, Prefeitura de Guararema. Então, concurso público aberto para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em diversos cargos das áreas da saúde, educação e administração. As oportunidades são destinadas a pessoas candidatas de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.830,46 até R$ 16.825,52. E as provas realizadas no próprio município de Guararema. Você se interessou? Então aqui na página do concurso, no site da Fundação VUNESP, vou deixar na descrição do vídeo, VUNESP com V de vaca, V de vicissitudes, V de vestibulares, mas falando de concurso público, concurso de prefeitura, você se interessou, clica em editais e documentos, vê que o documento edital de abertura de inscrições, publicado em 17 de julho. E aí, ao clicar aqui, existe um hiperlink, você tem acesso ao documento, documento em formato .pdf. Não se assuste, 61 vagas. Por quê? Porque são muitos os cargos. Observem. E aí, para cada cargo, no edital, você saberá a atribuição do cargo. Por exemplo, técnico em saúde bucal. Existe a descrição daquilo que a pessoa desenvolverá lá na prefeitura. Também para o técnico em farmácia, médico ginecologista. Por isso, o documento com 61 páginas. Você não vai ler tudo, você vai ler aquilo que for de seu interesse a partir da escolha do cargo, não é verdade? Concurso público é assim. Você vê o edital, você tem, observando aqui, requisitos de provimento. Para analista de saúde, fonoaudiologia. No caso, cadastro reserva, outros cargos com vagas a serem preenchidas já. Então, analista de saúde, fonoaudiologia, necessário que candidata possua essa exigência na tabela, aqui no item 2 do capítulo 1º dos empregos públicos. Então, começa o edital com o preâmbulo, falando que a prefeitura faz saber que se encontram abertas inscrições de concurso regido pelas instruções especiais. O que é isso, Fábio? É o que vem a seguir aqui, ó. Começa com o capítulo 1º dos empregos públicos. Essas instruções especiais, parte integrante do edital, além de anexos. E os cargos, né? Cargos em sentido amplo, turma. As vagas para os empregos que nós veremos aqui, para preenchimento mediante contratação, a seguir especificados cada um dos empregos. Você sabe, alguns com vagas, outros cadastro, reserva, CR, e a organização e aplicação da VUNESP, destinado ao concurso para preencher, contratando empregos públicos a seguir. Veremos. E na tabela, empregos, número de vagas, requisitos de provimento. Na tabela, a primeira coisa que você observa não é o salário. Você precisa observar se você possui a exigência requisito de escolaridade, entre outras exigências requisitos. No caso do farmacêutico, obviamente, curso de nível superior em farmácia. E são bastantes cargos. Veja o técnico em farmácia, ensino médio completo, curso técnico em farmácia, e conhecimento de informática, Windows, pacote Office, navegação na internet. Então, não basta o ensino médio completo. Compreendeu? Então, você observa na tabela, aqui na primeira coluna, os empregos. Analista de saúde, fonoaudiologia. Analista de saúde, psicologia. Analista de saúde, terapia ocupacional. Enquanto o Fábio faz a leitura de cada emprego público, você observa se existe vaga agora ou se é cadastro reserva. Além disso, como eu disse, observe os requisitos, a carga horária de trabalho por semana e depois você vê também o salário, isso é importante. Então, continuando, auxiliar de saúde bucal,
farmacêutico, fiscal, tributário, médico, ginecologista, psiquiatra, pediátrico, clínico geral, médico 3, ginecologista, médico 3. Observe, existe médico 1, ginecologista. Essas as exigências, requisitos. Tá ok? Tá ok? E aí, você vê alguma diferença com o médico 3, ginecologista? Olha aqui, requisitos, exigências. Beleza? No caso do médico 3, ginecologista, 20 horas de trabalho por semana, né? E R$ 16.825. Médico 1, ginecologista, menos horas, o salário um pouco abaixo daquele médico 3, ginecologista. Voltando ao rol de empregos, técnico em farmácia, técnico em saúde bucal, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, professor de educação física, professor de arte, professor de inglês. Citamos todos os empregos nesse edital de abertura de inscrições da Prefeitura Municipal de Guararema. Na descrição do vídeo também o link para acesso direto ao edital, link da página do concurso e link do edital. E você vai fazer a leitura dos itens, por exemplo, o 3, também 4, 4.1, 5, 6. As atribuições encontram-se no quadro adiante. Então, aqui, diferentemente de outros editais, não há o anexo das atribuições. Já vem a seguir, você vê no item 6 do edital, o nome do emprego, e aqui, quais os deveres, obrigações, tarefas, atividades a serem desenvolvidas pela pessoa aprovada e contratada, e assim para cada um dos cargos. Por isso que eu falei, você não vai ler todas as 61 páginas do edital. Você escolheu professor de arte, você lê a atribuição desse emprego público. Você não lê dos demais, você não perde tempo. Capítulo 2 das inscrições. Capítulo bastante importante, fala como é que é feita a inscrição, o período de inscrição das 10 da manhã de 22 de julho até 27 de agosto de 2006, somente pela internet no site da Fundação VUNESP. Não será permitida inscrição por meio bancário, nem pelos correios, muito menos por facsímile e tampouco fora do prazo estabelecido. Leia o item 2 do capítulo 2º. Tá ok? Isso é importante, galera. O edital é a bíblia do seu concurso. Se concurso fosse jogo, e de certa forma é um certame, assim como o futebol é certame. Os campeonatos de futebol são certames. E no jogo de futebol existem regras ou não? O edital, então, é um conjunto de regras, proibições, vedações, orientações e informações. Então, você vê o item 3.2. O candidato que se inscrever para mais de um emprego público, cujos horários das provas coincidirem, será considerado ausente naquele emprego em que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado do concurso nesse respectivo emprego público, entendeu? Vai pagar a inscrição para mais de um emprego público se a prova é no mesmo horário? Como é que você estará na sala A e também na sala B fazendo a prova? Os empregos cuja escolaridade, no mínimo, ensino médio completo, R$ 80 a inscrição. Já aqueles empregos exigindo ensino superior completo, R$ 100. Veja o item 4.1. Eu disse, são regras, o que não pode. Então, não será aceito. Faça a leitura. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos vai implicar o cancelamento da inscrição do candidato. Então, a partir da leitura do edital, né, na íntegra, e porque você já escolheu o emprego, leia aquilo que tem a ver com o seu emprego. Mas as demais informações servem para todo e qualquer emprego nesse edital. Olha, a própria banca ou, aqui no caso, a prefeitura, ambas, talvez, já colocaram em destaque. Pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data do vencimento, galera. Efetivação de inscrição. Então, são muitas as informações
Para se inscrever, o candidato deverá, olha o passo a passo. Primeiro, acessar o site da VUNESP. Segundo, localizar no site da VUNESP o link que tem a ver com esse concurso público da Prefeitura do município de Guararema. Olha o item C, aqui do item 11. Ler total e atentamente o respectivo edital, porque a pessoa não pode alegar desconhecimento. Haverá alguém que dirá, eu não sabia, poxa, mas leu o edital? Então são orientações, informações, muito importante, capítulo 3º, participação de PCDs, etc. Muito legal. Você vê que o edital é um documento legal, um documento jurídico, tem validade. Então você observa, cada item são regras, condições especiais, candidata lactante, candidato sabatista, do uso de nome social, candidato que tem exercido a função de jurado, da divulgação das solicitações, tá ok, tá ok? E aí, o Fábio gosta de olhar o edital lá no fim, porque você vê cronograma previsto, anexo 2º, então de fato existe anexo. Fábio, mas de atribuição do cargo não, você viu que é no começo do edital. O anexo 2, cronograma, é uma previsão, período de inscrições começando em 22 de julho e terminam as inscrições no dia 27 de agosto. Olha aqui para você já se programar. A prova prevista para 18 de outubro de 2026. E aí você vai observando de trás para frente. Vejam referências bibliográficas, porque, de certo, para algum cargo, no caso o professor de inglês, a pessoa candidata precisa estudar os conhecimentos específicos para o emprego público professor de inglês. E são muitos itens, muita coisa a ser estudada. E aí a banca fornece a bibliografia, tanto a banca quanto a prefeitura. Outras referências, claro, para outro emprego público, no caso, professor de educação física. E você entende que os conhecimentos para o professor de educação física são diferentes daqueles conhecimentos do professor de inglês. Assim, para o professor de arte, estamos vendo os conhecimentos específicos. Mas veja, tome cuidado, porque professor de arte, professor de educação física, professor de inglês, na prova serão cobrados conhecimentos gerais. Português, conhecimentos pedagógicos e legislação para PEB 2. Além dos conhecimentos gerais, pessoa candidata ao emprego professor de arte estuda seus conhecimentos específicos. Outra pessoa candidata ao, digamos, cargo professor de educação física estuda os conhecimentos específicos que têm a ver com educação física, mas não só, também esses conhecimentos gerais. Então, o edital é um documento bem didático, bem importante, de fácil leitura, é preciso ter apenas atenção e paciência. Você vê, por exemplo, professor de ensino fundamental, conhecimentos específicos para esse emprego público. E aí a bibliografia, referência bibliográfica para auxiliar na busca por assuntos pertinentes que tenham a ver com esses conhecimentos. Mas a pessoa candidata a emprego professor de ensino fundamental não estuda só conhecimentos específicos, como nós veremos. Vejam outras referências bibliográficas, no caso, para o professor de educação infantil. E aí, você está vendo, são os conhecimentos específicos para professor de educação infantil, esses aqui, ó, estou destacando, final da página 40, iniciando a página 41. Você percebe conhecimentos específicos do professor de educação infantil? Lógico, galera, é diferente dos conhecimentos específicos para o professor de ensino fundamental. Isso é bastante importante para a pessoa não se perder, não se confundir e não estudar o que não é necessário. Então você vê, para empregos professor de educação infantil e professor de ensino fundamental, os conhecimentos gerais para os dois empregos
que acabei de falar, são os mesmos, matemática e português. E aí, como eu disse, professor de educação infantil com seus conhecimentos específicos. O professor de ensino fundamental são outros conhecimentos. E aí você observa, seguindo, médico 3, clínico geral, a pessoa precisa estudar esses conhecimentos específicos aqui, ó. E seguem, são muitos. E a pessoa candidata a psiquiatra, pediátrico, outros conhecimentos específicos. Legal? Alguma dúvida? Médico 1, ginecologista, e médico 3, ginecologista. Os conhecimentos específicos, apesar das diferenças que observamos naquela tabela no início do vídeo, são os mesmos conhecimentos que candidatos e candidatas precisam estudar. Mas lembrando, esses os conhecimentos específicos e existem os conhecimentos gerais para o médico 1, ginecologista, para o médico 3, ginecologista, para o médico clínico geral e para o médico psiquiatra pediátrico. Conhecimentos gerais não tem português, não tem matemática. Política de saúde são os conhecimentos gerais a serem estudados pelas pessoas que pretendem ocupar essa vaga. Claro, depois da aprovação e contratação. Legal? Mesmo raciocínio para os demais cargos. Assim, quase encerrando o vídeo, porque senão fica deveras prolongado. Você entendeu? Fiscal tributário estuda seus conhecimentos específicos. E são muitos. Olha só. Além disso, a pessoa candidata a fiscal tributário vai estudar nos conhecimentos gerais, veja aqui, ó, para o emprego de fiscal tributário, português e matemática. E aí, voltando ao início do edital, você vê, por exemplo, o capítulo 4 que fala das provas. Cada emprego público na primeira coluna. E aí, por exemplo, técnico em farmácia. Quais provas? Prova objetiva. Português, matemática, noções de informática, conhecimentos específicos. E aqui o número de questões de cada disciplina ou matéria. Importante você observar essa tabela. Você vê que, para a maioria dos cargos, apenas a prova objetiva. Porém, veja o professor de educação infantil e o professor de ensino fundamental. Além da prova objetiva com esses conhecimentos aqui, português, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação, haverá prova de títulos. Professor de arte, professor de educação física, professor de inglês, prova objetiva, com esses conhecimentos aqui, mas também prova de títulos. Então, olha o item 2. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório visa a avaliar o grau de conhecimento teórico da pessoa candidata, necessário conhecimento ao desempenho do emprego. Essa prova terá duração de 3 horas, de acordo com o conteúdo programático, que consta no anexo 1, que nós vimos. Conteúdo programático. Você viu, qualquer cargo tem lá os conhecimentos gerais, é parte da prova. E tem os conhecimentos específicos, que são de acordo com cada emprego público. Da prestação das provas, no capítulo seguinte, que é o 5º, provas realizadas na cidade de Guararema, existe uma observação, item 1.1, você faz a leitura, e é bem importante, galera. O candidato deve comparecer ao local designado para as provas, constante de edital de convocação, que ainda vai ser publicado. A pessoa precisa estar lá com antecedência mínima de 60 minutos, munido do quê? De caneta de tinta preta e possuir corpo totalmente transparente. Por exemplo, uma caneta Bic de tinta preta. Não me vá com uma caneta de tinta azul. Documento de identificação, nessas formas ou formatos. Então, veja, somente será admitido ou admitida na sala ou no local de prova aquele candidato ou candidata que apresentar um dos documentos que estão aqui listados na linha B, desde que permita com clareza a sua identificação. Percebe? Edital é cheio de regra. Não pode isso, não será aquilo, não haverá, desde que, somente. Então faça a leitura para você disputar a vaga. O que você não deseja
é sofrer eliminação. Tá bom, então? Então, são muitos os assuntos. Veja, item 12.1, provas com data prevista em 18 de outubro, de acordo com os períodos. Tem a ver com aquilo lá que nós fizemos a leitura anteriormente, no começo do vídeo. A pessoa se candidata a 2 empregos. Precisa observar. Se a prova é no mesmo período, como é que a pessoa vai fazer 2 provas ao mesmo tempo? Agora, de repente, a pessoa escolhe analista de saúde, fonoaudiologia, se inscreveu, pagou a inscrição, está estudando. Porque sabe, a prova vai começar às 9 da manhã, com portões abertos a partir das 8. E aí também, porque a pessoa está esperançosa, faca nos dentes, quer conquistar uma vaga e trabalhar lá em Guararema, na prefeitura. Ela fala, opa, vou tentar também o cargo, digamos assim, o emprego público de técnico em farmácia. E aí a prova é de tarde, período vespertino, portões abrindo às 2 da tarde e a prova começando às 3. Então, essa tabela aqui, ó, do item 12.1 é muito importante para quem, de repente, quiser se inscrever em mais de um emprego público desse concurso de Guararema. Tá ok? Tá ok? Legal? Que tal? Vejam, à tarde, esses em destaque na cor azul. Na parte da manhã, outros empregos públicos. E aí, muitas as informações, após fechamento dos portões, precisa fazer a leitura, galera. Não dá para você competir, realmente. Concurso público sempre a concorrência é acirrada. Você não pode se perder em detalhes e chegar lá despreparada, despreparado. Fala da prova objetiva no capítulo 13. Olha quanta orientação. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas com caneta de tinta preta, bem como assinar no campo apropriado. Então, veja que existe para um ou outro emprego prova de títulos. Nós vimos lá naquela tabela, salvo engano, para professor, né? E é isso. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Outra tabela serão considerados títulos apenas o que está no quadro a seguir. Veja título A, doutor na área da educação ou na especialidade do cargo a que concorre, mestre na área da educação ou na da especialidade do cargo a que concorre. Como é que vai comprovar? Está aqui. Tudo bem? Existem as pontuações, total máximo de pontos, doutorado, mestrado, pós-graduação. Não vou fazer toda a leitura, obviamente, porque a maior parte, ou a maioria dos empregos mostrados, demonstrados nesse edital, não exigem essa etapa da prova de títulos, como nós vimos naquela tabela. Maior parte dos cargos, a prova objetiva. Tá ok? Isso que é legal. Espero ter ajudado de maneira fundamental, passando os olhos pelo documento, mas você não. Você é interessado, você quer conquistar a vaga, você sabe que o edital fala inclusive de critérios de desempate e da classificação final, pontuação final, e está aqui, ó. Por exemplo, galerinha, emprego público de técnico em farmácia, a pessoa A e a pessoa B empataram. Como é que vai ser o desempate? A, B, C, D, com idade igual ou superior a 60 anos. A pessoa que tiver essa idade ou mais, fica na frente da outra, que pontuou igualmente. E aí, se ambas têm a mesma idade, o desempate é aqui, ó. Item B, aquela pessoa que obtiver maior acertos, né? Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos. E aí segue, né, cada um dos critérios de desempate. Bem legal, fala de recursos, muitas informações. Fábio, capítulo 10 da contratação, isso é 10. Você está lendo o edital, vai fazer a leitura com cuidado, vai fazer sua inscrição, pagar a taxa de inscrição, vai estudar o conteúdo programático, tanto os conhecimentos gerais quanto os conhecimentos específicos. Depois, isso porque você tem o requisito exigência lá da tabela inicial que mostramos. Para o cargo X, tem o requisito naquela tabela. Você preenche aquele requisito. Legal, então você vai disputar a vaga.
Depois, galera, vai chegar o seu momento de ser contratada, de ser contratado. Se a vaga já existir. Do contrário, se for cadastro reserva, você aguarda um momento. Tomara, né, que abra outra vaga. Tá bom? Porque quando é cadastro reserva, não existe a obrigação da administração, da prefeitura municipal, de realizar a contratação enquanto está em vigência o concurso público. Se for necessário, a depender do interesse da administração, não é verdade? Se surgir uma vaga, aquele cadastro reserva, aí sim a pessoa vai poder preencher a vaga que surgir. Tudo bem? Alguma dúvida? Se você precisar, quiser, pode me corrigir nos comentários. Capítulo 11 das disposições finais, e não é porque estão no fim do documento que você não vai ler. Muitos itens importantes. Então, era isso que eu queria dizer sobre a Prefeitura Municipal de Guararema e seu concurso com o edital número 1 de 2026, aqui no site da Fundação Vunesp, nessa página específica do concurso para a Prefeitura de Guararema. Agradeço a atenção, a paciência, a audiência. Deixe um like se gostou do vídeo. Se não gostou, pode criticar. Inscreva-se no canal para saber de mais concursos públicos, especialmente aqueles sob responsabilidade da Fundação Vunesp. Valeu, galera! Valeu, turma! Bons estudos e até a sua aprovação!